Fabulous, me diz se você já passou por uma situação assim. A gringa tá lá falando em inglês com você no meio de uma reunião, você tá compreendendo, tá tudo indo bem, quando de repente ela fala uma palavra ou uma frase estranha e você trava e para de entender. Se você em algum momento travou na hora de entender alguém e bateu aquela insegurança, aquela frustração, aquele nervosismo, fica aqui com a Teacher que eu vou te ensinar uma técnica para que isso pare de acontecer. Uma vez uma aluna me disse, Teacher, eu estava numa reunião e aí a pessoa foi lá e falou o seguinte, we have to change the blah blah blah. Nós temos que mudar o blá blá blá. Aí ela me disse, eu fiquei assim, blá blá blá, o que será que é isso? Será que é um software novo? Nossa, eu não conheço essa palavra, nunca ouvi falar essa palavra antes. Essa palavra, ela deve ser muito importante. Nossa, meu inglês é péssimo, meu listening é muito ruim. Não sou fluente o suficiente. A minha aluna estava perdida nos pensamentos e nas emoções, nas sensações dela. E quando ela voltou a prestar atenção na reunião, ela já tinha perdido muito mais do que uma palavra ou uma simples frase. O que aconteceu com a minha aluna é que ela perdeu o foco. Apareceu algo desconhecido e isso virou uma distração tão forte que fez com que ela travasse. Entenda que foco e atenção são essenciais para você entender o que está sendo dito, em especial quando a gente está escutando algo numa língua estrangeira. Esse esforço para focar e para prestar atenção é maior ainda e ele é mais precioso. E é por isso que aqui eu vou te ensinar uma técnica para você recuperar esse foco, para você recuperar essa atenção e não ficar ali travado, perdido nos seus pensamentos, deixando de entender todo o restante do que está sendo falado. Eu apelidei essa técnica de Let It Go. Quem já assistiu Frozen sabe do que eu estou falando. Let it go, let it go. E a gente vai colocar aqui em prática um passo a passo incrível para você let it go, para você deixar passar essa distração e conseguir entender o resto. Fica aqui que eu vou te explicar como é que funciona. Em primeiro lugar, você precisa entender da onde que está vindo esse problema. Esse problema vem de uma expectativa irreal. Sim, é uma expectativa completamente irreal quando você está escutando alguém e o teu objetivo é entender palavra por palavra. Uma coisa que eu vou te dizer aqui é a seguinte, a gente não faz isso nem em língua portuguesa, que é a nossa língua materna. Mas aí quando chega numa língua estrangeira, a nossa cobrança é tão grande que a gente se coloca nesse lugar de obrigação de ter que entender palavra por palavra do que está sendo dito. Mas não é assim que o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro, ele é muito inteligente e ele foi feito para entender as coisas de maneira contextualizada. Então, na grande maioria das vezes que você está conversando em língua portuguesa mesmo, tá? Você está entendendo o que está acontecendo ali muito pelo contexto do que está sendo dito e pelo conjunto de palavras do que por palavra a palavra de forma isolada. Deixa eu te dar um exemplo em português aqui. Eu vou falar uma frase e uma das palavras eu vou usar blá blá. E aí eu quero que você me conte se você entendeu o que eu quis dizer, mesmo sem saber essa palavra. E a frase é, eu blá blá pão com manteiga hoje de manhã e tava uma delícia. E na hora de falar inglês, você precisa fazer isso, que você já faz na língua portuguesa, só que você precisa treinar para que isso aconteça. E é aqui que entra a técnica Let It Go. Vamos fazer o seguinte,
Da próxima vez que você estiver conversando com alguém em inglês, escutando essa pessoa, ou até assistindo a um vídeo, escutando um podcast em inglês, e aparecer uma palavra que você não entende, uma frase que você não entende, você vai mentalizar, let it go, deixa passar e foco no restante que vem. Ah, teacher, mas isso vai me ajudar? Vai, porque quando você deixa passar e vai para o que vem adiante, geralmente o que vem adiante completa esse contexto e te ajuda a entender essa palavra que estava faltando. E no final das contas, essa palavra que você não entendeu não vai te fazer falta. E a ideia da técnica Let It Go é treinar esse deixar passar, é treinar esse desapego, esse perfeccionismo desnecessário de entender palavra por palavra, que é algo que você não faz nem na tua língua materna. Então você está trabalhando linguisticamente e emocionalmente. Você está treinando para que você consiga ter confiança ali na hora de participar de uma call no trabalho, para poder entender pessoas de lugares diferentes e que com certeza alguém vai dizer alguma coisa que você não vai entender. E uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos: falar uma língua estrangeira como o inglês, que é a língua franca dos negócios, do turismo, dos trabalhos acadêmicos, é se acostumar com de vez em quando não entender. Então você precisa desse desapego. Lembra que o inglês é falado como primeira língua em mais de 50 países. E além disso, para cada um nativo da língua inglesa, há 4 não nativos. Então imagina a diversidade de palavras, de sotaques, de pronúncias que não existem ali no meio. É impossível um mero ser humano como você, como eu, entender tudo ao mesmo tempo. Quando você internaliza a prática let it go, de deixar passar aquela palavra e começar a entender o que vem depois, você se liberta e você consegue entender melhor o que está sendo dito. E aí você pode estar pensando, ok, teacher, mas vamos supor que eu não entendi aquela palavra, a pessoa continuou e eu continuei não entendendo do que ela está falando, e essa pessoa repetiu essa palavra e eu saquei que essa palavra é extremamente importante para entender o que está sendo dito e que sem ela não dá para entender. Tá vendo que eu estou mostrando aqui para você que isso vai acontecer, mas com pouquíssima frequência. Vai ser muito raro você ter uma necessidade tão grande de entender uma palavra a ponto de não conseguir continuar a tua compreensão sem ela. Mas se isso vier a acontecer, você vai fazer algo que é básico e muito importante em qualquer comunicação, que é fazer uma pausa, interromper essa pessoa ou esperar no fim dessa reunião para poder fazer uma pergunta para ela, para entender de fato sobre o que ela está falando. E aí você vai poder utilizar aquelas frases de pedir para a pessoa repetir. Excuse me, can you say that again? Com licença, você pode dizer isso de novo? Ou um simples sorry, I didn't get it. Me desculpe, não entendi. Tem uma frase que eu adoro que é can you rephrase it? Você pode refrasear, ou seja, colocar em outras palavras o que você acabou de dizer, porque afinal, se essa pessoa repetir essa palavra que você não entendeu, pode ser que você continue não entendendo. Então anota essa última que eu te disse, can you rephrase it? Porque ela vai te salvar nesse momento aí em que a palavra é imprescindível. Para encerrar, o que eu quero te dizer é o seguinte, não vai ser da primeira vez que você vai aplicar a técnica que o mundo vai ficar cor-de-rosa e você vai deixar de se importar e você vai parar de travar. Não, você precisa aplicar essa técnica com frequência, porque isso vai se tornar um hábito e é isso que a gente quer. A gente quer que seja um hábito para você, quando aparece uma palavra estranha, você não se abalar e continuar escutando. Isso vai te ajudar muito nas suas reuniões de negócios e vai, enfim, te ajudar a se comunicar com todo mundo de maneira muito mais tranquila. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa técnica que eu amo de paixão. See ya!